nesta noite, mais uma vez, para nos tocar e para receber aquilo que está no nosso coração, diante dEle, né? Não diante de nós, mas diante da presença dEle, todos os dias. Nós necessitamos viver, necessitamos adorar, necessitamos louvar ao Senhor, porque sem Ele nós não somos nada, e sem a presença do nosso Deus nós nada podemos fazer. Amém? Salmos 84 nós vamos ler nesta noite. Aleluia. E você que é servo do Senhor, pode glorificar e exaltar o nome do Senhor em todo o tempo, porque a presença do Senhor é sobre as nossas vidas, porque temos clamado, temos chamado a presença do Senhor, e Ele está aqui conosco. Aleluia. Oh, Salmo 84 diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aleluia. Nós vamos pular para o versículo 9, que diz assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mais vale estar diante da presença do Senhor, mais vale estar nas mãos do Senhor, porque Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele sim sabe o que faz, mas Ele está aqui nesta noite para contemplar o nosso rosto diante dEle. Tudo aquilo que temos para oferecer a Ele, que nós façamos com o nosso coração, ou que nós lancemos diante do Senhor as tristezas, muitas vezes as dificuldades, mas também as nossas alegrias, e também os nossos sonhos, e tudo que temos em nós, possamos lançar diante da presença do Senhor e pedir a ajuda do Senhor a cada dia, porque é Ele que nos fortalece, porque o nosso Deus é justo, é fiel e é verdadeiro. Amém? Vamos falar com Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, te agradecemos, Pai, pela tua casa, por podermos entrar aqui nesta noite, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Que o Senhor venha receber a nossa adoração nesta noite. Tudo que há em nós bendiga o teu santo nome, Pai. Colocamos diante de ti esta casa de oração, a nossa casa que é o templo do teu Espírito Santo, Senhor. Colocamos diante de ti a nossa família, os nossos familiares, todos aqueles que amamos, Senhor, todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor continue cuidando, Pai, como o Senhor sempre faz tão bem, com a tua bondade, com a tua fidelidade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e entregamos tudo nas tuas mãos mais uma vez. Fica conosco,
Recebe a adoração da tua noiva, Senhor. E que através deste poder que o Senhor está derramando no nosso meio nesta noite, nós possamos caminhar e possamos levar esta semana debaixo da tua vitória, Pai. Em nome de Jesus, tudo que houver nesta noite já está nas tuas mãos. Amém. Vamos aplaudir a Ele. Senhor, nós te amamos, Papai. Nós te amamos, Senhor, te adoramos nesta noite. Amamos estar em tua presença. Queremos nos entregar a ti cada dia mais, porque amamos, ó Deus, estar na tua casa, Pai. Aleluia. Jesus, eu amo estar em tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Não consigo parar, Senhor, quero te abraçar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, o seu ninho, e hoje eu encontrei
ti, ó Deus. Obrigada, Senhor, derrama do teu poder. Tudo que é teu, ó Deus, nós queremos sobre nós. Tudo que vem de ti, nós queremos sobre nós. Quem é esse rei? É o nosso rei, o nosso Redentor que vive e reina para sempre. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, ó Deus. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca falha. É o nosso Deus. Quem é esse rei que nunca mudou? A palavra eterna ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca falha. Aleluia, Senhor. Quem é esse rei que nunca mudou? Da palavra eterna ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer, agora subir. Mais uma vez declare: quero ver a tua Shekinah e sentir fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer,
glória subir e o holocausto consumir. Quero ver a tua chegada, Senhor. Quero ver fogo pegar nele sobre nós. Eu quero ver a descer, a glória subir, o holocausto consumir. Físicos, mas reconhecemos o teu cheiro, reconhecemos a tua voz, reconhecemos a tua presença, Pai. Oh, Santo, 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 ainda que em meio a problemas, ainda que em meio ao dia a dia, agitações, a situações a quais o ser humano com certeza está sujeito no seu dia a dia, independente de qualquer uma delas, nós vamos continuar adorando e exaltando ao Senhor, na certeza de que Ele está no comando. Aleluia, Senhor. Santo, Santo, Santo. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, e menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, ele os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar, Senhor.
chamado templo do Espírito Santo, porque é teu, Senhor, porque a casa é tua, Senhor. Antes mesmo que nós entrássemos aqui, o Senhor já estava. O Senhor é quem comanda este lugar. O Senhor é quem comanda as nossas vidas, Pai. Oh, então mais uma vez eu digo: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, Pai? Se o teu Espírito Santo habita em nós quando chamamos, aleluia, Senhor, aleluia, pode entrar, Senhor, aleluia, Jesus. Tu és bem.
vontade venha aparecer ali, que o teu querer venha ser feito ali. Apareça, que o teu nome é Senhor. Sim, Senhor, pra terminar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Entregue, Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Aleluia. Com teus olhos fechados, tuas mãos levantadas aos céus agora, você vai falar com o Senhor. Diga para o Senhor, diga para Ele: meu Deus, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Toma, Senhor, o teu lugar, toma, Jesus, o teu lugar em nosso coração. Toma o teu lugar, Jesus, em nossas vidas. Oh Espírito Santo, toma o teu lugar em nós. Somos templos do Espírito Santo. Oh, a nossa vida, Senhor, é para o louvor da tua glória. Venha nos incendiar, Senhor, nesta noite. Venha nos incendiar nesta noite. O nosso coração é teu, a nossa vida pertence a ti. Esta casa é tua casa, esta casa é tua casa, esta casa é tua casa. Venha nos incendiar, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, que este ambiente seja transformado em um ambiente de milagres nesta noite. Seja transformado em um ambiente para louvor e para glória do teu nome, meu Deus. Oh Senhor, nós te exaltamos, Pai. Senhor, prepara o nosso coração, meu Deus. Ah, Senhor, para receber da tua palavra nesta noite. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos, ó Pai querido, para ouvir da tua palavra. Nossa atenção, meu Deus, neste momento, para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Meu Deus, e que o Senhor venha nos abençoar, Pai, através da tua palavra nessa noite. Aleluia. Que o teu nome cresça, 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 Senhor, a cada dia, através das nossas vidas. Que o teu nome cresça, Senhor, em nosso lar. Que o teu nome cresça, meu Deus, na nossa família. Que o teu nome cresça, Pai querido, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade. Que o teu nome cresça no Brasil, Senhor. Assim, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Você que tem a tua Bíblia, você vai abrir comigo lá em 2 Reis. Hoje eu quero falar, querido, de mais um fruto do Espírito, que é a fidelidade. Amém, irmãos? Também nós vamos estar falando aqui, querido, sobre milagre. Eu quero ainda orar por você nesta noite. Você que precisa de um milagre na tua vida, você que precisa de um milagre na tua casa, na tua família, seja em qual área for, querido. Hoje é noite de milagres. Amém? Eu creio nisso, querido. 2 Reis, capítulo 20, irmãos. 2 Reis, lá no capítulo de número 20. Você vai lá no verso de número 3. Se você não tem a tua Bíblia, você pode acompanhar com a gente aqui no telão, no nosso Data Show.
Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, 2 Reis, capítulo 20, verso 3, diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto. Fiz o que era reto aos teus olhos. Amém? E chorou muitíssimo. Coloca a mão na altura do teu coração. Diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Amém? Você pode tomar o teu assento. Queridos, nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de mais este fruto do Espírito, que é a fidelidade. A fidelidade, queridos, tem que fazer parte das nossas vidas. Fidelidade tem que fazer parte da nossa jornada. E a nossa fidelidade, ela tem que ser tanto para Deus, horizontal, nossa para Deus, como também a nossa fidelidade, querido, ela também tem que ser na vertical, ela tem que ser para com o nosso próximo. A nossa fidelidade, ela também tem que ser para com a nossa família, os nossos amigos. Tem que haver fidelidade, querido, da nossa parte, da tua parte, lá na empresa aonde você trabalha. Tem que haver fidelidade, irmãos, na igreja a qual nós congregamos, a qual nós fazemos parte, a qual nós somos abençoados. Tem que haver fidelidade, querido, às nossas lideranças. Fidelidade faz parte da nossa vida, tanto da nossa parte para com Deus, quanto com aqueles que estão à nossa volta. Por que fidelidade faz parte da nossa vida? Porque a fidelidade, ela é uma característica divina. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Lá está escrito que o nosso Deus, Ele é a fidelidade. Aleluia. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 fala que o nosso Deus, irmãos, Ele é a fidelidade. Por isso que a fidelidade, ela é uma característica divina. E a fidelidade, ela só pode manifestar em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. O versículo a qual nós lemos nesta noite, 2 Reis, capítulo 20, verso 3. Ele vai falar do momento, querido, em que Ezequias, rei Ezequias, ele está doente. Ezequias é tomado por uma enfermidade. E no momento em que o rei Ezequias, ele está enfermo, tomado por aquela enfermidade, Ezequias, ele recebe no palácio a visita do profeta Isaías. Isaías está levando para Ezequias uma palavra da parte de Deus. Isaías chega diante do rei Ezequias e diz: rei, prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque você vai morrer desta enfermidade, você vai morrer. Ezequias, ele passou por muitas lutas no reinado dele, mas o rei Ezequias era um homem exemplar. Rei Ezequias, mesmo diante de lutas, mesmo diante de adversidades, ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre foi fiel a Deus. E tudo aquilo que Ezequias, ele tinha nas mãos para fazer, ele fazia, querido, com fidelidade a Deus. Ele fazia com fidelidade ao reino, às pessoas. Tudo aquilo que tinha nas mãos
Deus fazer, ele fazia com retidão e fidelidade. Quando Isaías entrega aquela palavra, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia relata que Ezequias, ele vira para a parede e ele faz esta oração no verso 3, aonde ele diz: Senhor, lembra-te, Senhor, peço que te lembre que andei diante de ti com fidelidade. Queridos, olha que oração poderosa, que oração poderosa que Ezequias faz. E esta oração de Ezequias, querido, ela tem muito a nos ensinar nesta noite. Ezequias, ele não diz para Deus: Senhor, se o Senhor me curar dessa enfermidade, Senhor, se o Senhor fizer um milagre na minha vida, eu prometo ser fiel de hoje em diante. Se o Senhor me abençoar, eu prometo que eu vou andar em fidelidade. Não, Ezequias, ele está dizendo para Deus: Senhor, lembra-te de mim, porque eu tenho sido fiel na tua presença, eu tenho andado diante de ti com fidelidade. Eu tenho andado diante de ti com fidelidade. E eu quero falar hoje, querido, do porquê vale a pena ser fiel. Olha para quem está do teu lado e fala assim: irmãos, por que vale a pena ser fiel? Pergunta para ele: por que vale a pena, querido, ser fiel? Por que vale a pena ser fiel, irmãos? É fácil, querido, nós sermos fiéis, andar em fidelidade? Não. Se você falar para mim que é fácil, eu digo para você: não é. Não é fácil, irmãos, nós andarmos em fidelidade. Não é fácil nós vivemos em fidelidade, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, querido. Porque fidelidade deixou de ser um princípio na vida das pessoas. Fidelidade deixou de ser uma prioridade na vida das pessoas. Então não é fácil nós andarmos em fidelidade, porque já não é mais uma prioridade na vida das pessoas. Por exemplo, irmão, antigamente era comum nós vemos casais completarem aniversários de casamento e fazerem bodas de prata, bodas de ouro. Era comum. As famílias faziam as festas, os filhos organizavam as festas nas bodas de ouro com os pais, junto com os netos. Hoje, querido, isso tem sido raro. E deixa eu te falar para você, e vai continuar sendo ainda mais raro. Casais vão fazerem bodas de prata, bodas de ouro. Por quê, pastor? Por causa de muita infidelidade na vida das pessoas, por causa das infidelidades dentro dos casamentos. Houve um tempo, irmãos, em que as amizades elas duravam 20, 30, 40 anos e havia fidelidade entre as amizades. Hoje é raro, irmãos, amizades durarem tanto tempo. Por quê? Por causa da infidelidade que tem tomado as pessoas. E a igreja, nós precisamos resgatar esses valores, querido. Nós precisamos resgatar este valor de fidelidade. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele trabalhe em nosso interior, que o Espírito Santo ele faça brotar, querido, na nossa vida este fruto que é a fidelidade. Porque ainda vale a pena ser fiel, e vale a pena ainda, querido, e muito mais ainda, vale a pena continuar sendo fiel a Deus. Vale a pena continuar, querido, em fidelidade diante de Deus. E como é que nós podemos ser fiéis a Deus? E eu quero falar aqui, querido, sobre dois tipos de fidelidade. E eu quero trazer, querido, dois exemplos da palavra de Deus sobre fidelidade. A primeira fidelidade é a fidelidade condicionada. A fidelidade condicionada, irmãos, não é a verdadeira fidelidade.
Pastor, o que é uma fidelidade condicionada? Fidelidade condicionada, queridos, é quando uma pessoa ela coloca uma condição para ser fiel. Fidelidade condicionada é quando a pessoa ela quer barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço assim. Se o Senhor fizer assim, eu faço assim, daquele jeito. Fidelidade condicionada, querido, é quando uma pessoa ela quer colocar uma condição para ser fiel a outra pessoa. Olha, se você me fizer assim, eu faço assim. Se você me tratar assim, aí sim eu vou ser fiel. É a fidelidade condicionada. E essa fidelidade, irmãos, ela não é a verdadeira fidelidade. E o exemplo da palavra de Deus que eu quero trazer para você nesta noite é o caso de Ananias e Safira. Qual é a característica de uma fidelidade condicionada? Coloca para mim Atos capítulo 4, verso 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, próximo, possuindo uma herança, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Depositou aos pés dos apóstolos. A característica de uma fidelidade condicionada, irmãos, os bons exemplos das pessoas tem que servir, querido, para nós aprendermos. E esse texto está falando, querido, que Barnabé, ele tinha uma propriedade, e era de costume, querido, no início da igreja primitiva, que eles vendiam aquela propriedade, e eles colocavam aos pés dos apóstolos, e ali os apóstolos, querido, investiam no crescimento da obra de Deus. Barnabé, ele pega uma propriedade a qual ele tinha, ele pega todo o valor, todo o dinheiro que ele havia pegado naquela propriedade, todo o preço que ele havia ganhado, ele chega diante dos apóstolos, ele coloca aquele valor da propriedade que ele havia pego aos pés dos apóstolos, para que fosse investido na obra e no reino de Deus. Mas havia ali, querido, um casal, Ananias e Safira, fazia parte da igreja primitiva. Olhando esta atitude de Barnabé, Ananias e Safira faz a mesma coisa. Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade a qual eles tinham. O problema é que Ananias, ele faz um acordo com sua mulher Safira, e ele diz assim: olha, ao invés de nós depositarmos todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, a gente deposita somente uma parte, e a outra parte a gente retém, a outra parte a gente guarda. Sabe por quê? Porque os apóstolos, eles jamais vão ficar sabendo. Os apóstolos, eles não sabem quanto que valia a propriedade. Os apóstolos, eles não sabem quanto que a gente pegou nessa propriedade. E aí é que está o grande erro, querido. Os apóstolos não sabiam, mas o Senhor sabe todas as coisas. E aprenda uma coisa, querido: a nossa fidelidade, ela não tem que ser somente na igreja, ela não tem que ser somente, querido, quando as pessoas estão olhando. A nossa fidelidade, ela tem que crescer, e ela tem que falar muito alto quando é só a gente e Deus. A tua fidelidade, ela tem que falar alto, querido, quando você está sozinho. A tua fidelidade, ela tem que falar alto quando está somente você e Deus, e não tem ninguém te olhando, ninguém te observando. Agora preste atenção, Ananias e Safira, queridos, eles não eram obrigados a vender propriedade, não era uma obrigação vender propriedade, irmãos. Barnabé, ele fez aquilo de coração. Barnabé, ele fez aquilo por amar a obra de Deus. Barnabé, ele fez aquilo, querido, por fé. Ninguém era obrigado a vender a propriedade, e muito menos ninguém era obrigado a depositar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas o erro de Ananias e Safira resultou na morte deles. Qual foi o erro de Ananias e Safira? Atos capítulo 5, versículo 4.
guardando, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Próximo. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou em um grande temor, e veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias, ele chega diante do apóstolo Pedro, ele coloca aquele valor aos pés de Pedro. Mas ali, querido, Deus já havia falado com Pedro, e Pedro diz para Ananias: você não era obrigado a fazer isso. A propriedade era tua, o dinheiro era teu, mas como você colocou um propósito no teu coração, você tinha que cumprir com este propósito. E a Bíblia diz, querido, que isso resultou na morte de Ananias e Safira. O erro de Ananias e Safira, querido, foi mentir contra Deus, foi querer enganar a Deus, passando e mostrando, irmãos, uma fidelidade que na verdade eles não tinham. Eles estavam mostrando uma fidelidade somente da boca para fora, somente uma fidelidade de aparência, mas o coração de Ananias e Safira não tinha fidelidade. Querido, olha aqui para mim, Ananias e Safira, eles queriam ser destacados entre as pessoas e não ajudar realmente aqueles que precisavam, aqueles que necessitavam, e isso desagradou a Deus. Quem é fiel, querido, não precisa mostrar para ninguém. Quem é fiel não precisa receber aplauso de ninguém. Quem é fiel não precisa receber reconhecimento das pessoas. Ananias e Safira, que eles estavam condicionando a fidelidade deles ao fato de receberem conhecimento das pessoas no meio da igreja. A nossa fidelidade não tem que estar condicionada, irmãos, para receber reconhecimento e aplausos de ninguém. A nossa fidelidade com Deus, querido, não tem que ser, querido, em barganha. A nossa fidelidade com Deus não tem que ser em barganha. Eu não tenho que barganhar com Deus: Senhor, se o Senhor me der aquilo que eu preciso, o milagre que eu preciso, aí eu vou fazer isso. Ah, Senhor, se o Senhor fizer dessa maneira, eu não vou mais faltar de culto, eu vou estar em todos os cultos na igreja. A nossa fidelidade com Deus não tem que ser em barganha. Não trate a Deus, querido, não vamos tratar a Deus como nós tratamos os nossos filhos. Não trate a Deus como você trata o seu neto. Ah, querido, olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim, como é que nós muitas vezes tratamos os nossos filhos, irmãos. Olha, se você ajudar em casa, eu te dou um presente. Se você tirar notas boas na escola, for bem na escola, obediente, passar de ano, ah, quem sabe, no final do ano a gente faz uma viagem para a praia. Escuta, não vamos tratar a Deus como nós tratamos os nossos filhos. Deus, ele não está na condição de filho, Deus, ele está na condição de pai. Quem é filho é eu e você. Não trate a Deus como filho. Sabe qual é o problema, querido, do evangelho que nós temos vivido nesses dias? Tem muita gente colocando Deus na condição de filho. Tem muita gente querendo que Deus obedeça aquilo que ele fala. Tem muita gente querendo ditar a regra de como é que Deus vai fazer, querendo barganhar com Deus. Deus é pai, quem é filho é nós. Pai, ele fala e filho obedece. Pai, ele direciona e filho segue. Ainda antes de você nascer, ele já era Deus. Ainda antes desse mundo existir, ele já era o grande eu sou. Ele é o criador dos céus, ele é o criador da terra. É ele que te formou. Não trate Deus como nós tratamos os nossos filhos. Ele é pai, ele fala
nós obedecemos. Ele é o grande eu sou. Ele direciona e a gente segue. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Como pai, querido, você sabe o que é melhor para o teu filho. Como avô, você sabe o que é melhor para os teus netos. Assim também é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele é bom. Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem bênçãos para a tua vida. Ele tem milagre para a tua casa. Ele tem milagre para a tua família. Mas não queira barganhar com Deus. Não queira exercer diante de Deus uma fidelidade condicionada. Porque não vai dar certo. Deu errado na vida de Ananias e Safira. A nossa fidelidade com Deus, ela tem que ser incondicional. Amém? A nossa fidelidade com Deus, querido, ela tem que ser incondicional. E um exemplo da palavra de Deus, de fidelidade incondicional, é a rainha Esther. Esther, ela foi levada ao palácio. Esther, ela foi levantada por Deus como rainha, porque Deus tinha um propósito na vida de Esther. Esther, ela se torna rainha, querido, no Império Persa, porque ali Deus tinha um propósito através da vida dela. Quando Esther, ela está lá no palácio, Esther, ela é avisada por Mordecai de um plano maligno que Ramã, um dos auxiliares do rei, havia montado um decreto em que Ramã, ele fez com que o rei assinasse, selasse aquele decreto para matar o povo judeu, para destruir o povo judeu. Esther, ela recebe no palácio a notícia desse decreto. E quando Esther, ela recebe a notícia deste decreto no palácio, já sendo uma rainha levantada por Deus para um propósito, Esther, ela se posicionou diante de Deus fielmente, com fidelidade. E a fidelidade com que Esther, ela se posiciona diante de Deus, era incondicional. Qual é a característica, querido, de uma pessoa fiel incondicionalmente? Esther, ela é avisada por Mordecai que Deus está vendo aquilo que os judeus estão passando nas ruas. Coloca para mim Esther capítulo 4 verso 13. Então Mardoqueu, Mordecai, a mesma coisa, mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Olha o que Mardoqueu, a mensagem que Mardoqueu manda para Esther: os judeus estão sofrendo, há um plano para matarem os judeus, há um plano para destruir o povo judeu, há um plano maligno contra o povo. Não pense, Esther, que porque você está no palácio, não pense, Esther, porque você foi levantada como rainha, porque você está do lado do rei, você vai escapar desse plano, porque Esther também vinha do povo judeu, da linhagem do povo judeu. Aqui Esther, ela começa a entender, querido, que ela está no palácio para um propósito de Deus. Escuta, não seja fiel a Deus porque as pessoas estão te vendo, mas pela fé, seja fiel a Deus pelo propósito que Ele tem colocado na tua vida, e porque Deus, Ele vê todas as coisas. Provérbios capítulo 15 verso 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo os maus e os bons. Esther, ela teve que compreender
que sobre a vida dela, o lugar em que Deus havia colocado ela, tudo era um propósito, tudo era um plano de Deus. Esté capítulo 4, verso 14. Coloca o verso 14 para mim. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha o que Mardoqueu, a mensagem que Mardoqueu manda para Esther. Porque se você se calar aí dentro do palácio, Deus ele vai levantar socorro de outra parte. De alguma forma Deus ele vai livrar o povo. De alguma forma Deus ele vai operar o milagre. Mas olha o que ele diz para Esther. Olha o que ele está dizendo. Quem sabe não foi para este tempo, quem sabe não foi para este momento em que Deus te levantou, em que Deus te colocou dentro do palácio. Queridos, entenda algo na tua vida nessa noite. Aprenda algo na sua vida nessa noite. A sua vida, os lugares em que Deus tem te colocado, é um propósito de Deus na tua vida. É Deus que tem te dado o cargo que você tem, a sua vida, a empresa onde você trabalha, lá onde Deus tem te colocado, irmãos. É porque Ele tem um propósito contigo. Esther, ela entendeu o porquê ela foi parar dentro de um palácio. Ela entendeu o porquê Deus levantou ela como rainha. Deus tinha um propósito na vida dela. E o propósito de Deus na vida de Esther é que ela defendesse o povo dela, o povo judeu, que era o povo de Deus. Agora aprenda, irmãos, quando nós vivemos pela fé no propósito de Deus para a nossa vida, a gente aprende a ser fiel a Deus incondicionalmente. Quando você entende qual é o propósito de Deus para a tua vida, você serve a Deus incondicionalmente, você é fiel a Deus incondicionalmente. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso foco, ele passa a ser aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E quando nós focamos naquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, nós aprendemos a depender somente de Deus. Quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, irmãos, o porquê Deus tem te levantado, o porquê Deus tem te colocado lá naquele trabalho, o porquê Deus tem colocado você em alguns lugares, querido, da sociedade, você entende então que Deus tem um propósito e você serve a Deus de maneira incondicional, você é fiel a Deus incondicionalmente. Por quê? Porque você sabe que aquele que tem te levantado, Ele vai te abençoar e você depende unicamente dEle. Você entende que quem te chamou é Deus, o propósito é de Deus, quem te levantou é Deus, então você depende de Deus. Esther, ela teve que entender que quem levou ela para o palácio, quem levantou ela como uma rainha, era Deus, porque Deus tinha um propósito sobre a vida dela, então ela servia a Deus, querida, ela era fiel a Deus incondicionalmente, e ela dependia totalmente de Deus. Quando Esther, ela recebe aquele aviso, daquele decreto, querido, sangrento, para matar os judeus, e o aviso era que ela intercedesse dentro do palácio ao rei pela vida dos judeus. O problema é que havia uma regra para chegar diante do rei, para entrar na presença do rei. Tinha que ser convidado pelo rei. Ninguém entrava na presença do rei sem ser convidado. E você pode ler na tua casa, o texto vai falar que fazia 30 dias que o rei, ele não chamava Esther, que Esther, ela não se apresentava diante do rei. Se alguém entrasse diante do rei sem ser convidado, poderia ser punido com a morte.
a não ser que o rei exercesse de misericórdia, levantasse o cetro para aquela pessoa. Nem Esther, querido, sendo uma rainha, ela poderia chegar diante do rei sem ser anunciada, sem ser convidada para interceder pela vida do povo dela. Esther agora ela recebe uma missão. Esther agora ela começa a entender o propósito de Deus na vida dela, porque Deus fez ela se tornar ali uma rainha. Esther agora ela tem que cumprir aquele propósito de Deus para a vida dela. Ela tem agora que interceder pelo povo dela. Mas como? Se há 30 dias o rei não a convida para estar na presença dele. Esther agora, servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor incondicionalmente, ela está dependendo somente de Deus. Esther capítulo 4, verso 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Sabe o que esse homem faz? Quando Esther, irmãos, ela entende, querido, que ela está somente dependendo de Deus. Esther, ela manda um aviso para Mardoqueu: coloca o povo para jejuar, coloca o povo para orar, coloca o povo para clamar, porque Deus vai operar o milagre. Coloca o povo. No momento em que Esther ela viu a sua impotência diante daquela situação, ela coloca na dependência de Deus, ela continua sendo fiel a Deus, ela continua buscando em Deus o milagre, ela chama o povo para o jejum, ela chama o povo para a oração, e ela aceita a vontade de Deus. E Esther, ela diz assim: olha, eu vou entrar diante do rei, seja o que Deus quiser, seja a vontade de Deus. Se eu perecer, pereci, mas eu vou entrar na presença do rei, e eu creio que milagre vai acontecer. Eu creio que através do jejum, que através da oração, Deus vai abençoar. Sabe por quê, querido? Porque a fidelidade de Deus para com você, ela é incondicional. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13: a fidelidade de Deus para conosco, ela é incondicional. Se nós somos infiéis, Ele, o Senhor, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus é incondicional. Deus continua sendo fiel na minha e na sua vida. O problema é como tem sido a nossa fidelidade diante de Deus. Olha, que para mim não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas façam, querido. Não seja movido por pessoas, mas seja movido por Deus. Não importa a circunstância na sua vida, não importa a tempestade que venha se levantar, seja fiel a Deus incondicionalmente, porque ainda vale a pena ser fiel. Seja um servo bom e fiel. Fidelidade, irmãos, não é um sentimento, é uma escolha, a qual nós temos que decidir. Fidelidade não é um sentimento, fidelidade é uma escolha, a qual nós temos que decidir. Porque lá no Salmos capítulo 119, verso 30, o salmista ele diz assim: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Olha o que o salmista está dizendo: eu escolhi o caminho da fidelidade. Qual é o caminho que você escolhe? Qual é o caminho que nós vamos escolher? Agora, por que vale a pena ser fiel? Por que vale a pena ser fiel? Lá no Evangelho de Mateus capítulo 25, verso 14, Jesus ele conta uma parábola, querida, a parábola dos talentos. Aí Jesus ele diz assim, que um homem, ele chama 3 servos
E esse homem, ele iria fazer uma viagem para um país distante, longe. E quando ele chama esses 3 servos, ao primeiro servo ele dá 5 talentos, ao segundo servo ele dá 2 talentos, ao terceiro servo ele dá 1 talento. E ele diz para que aqueles servos cuidassem daquele talento. E esse homem sai para a viagem. Aquele servo que recebeu 5 talentos, irmãos, imediatamente ele vai, ele multiplica aqueles 5 talentos. De 5 ele faz 10. O que recebe 2, ele multiplica. De 2 ele faz 4. Mais o que recebe 1 talento, irmão, ele vai, ele faz uma cova, ele enterra o talento. Passado-se muito tempo, e o que Jesus estava falando nessa parábola? Essa parábola remete ao nosso Senhor Jesus. Passado-se muito tempo, irmãos, aquele homem, ele volta. E quando aquele homem volta, ele chama os seus servos. Aí ele pergunta para o primeiro: cadê os talentos? De 5 ele apresenta 10. Ele chama o segundo: cadê os talentos? De 2 ele apresenta 4. Aí ele chama aquele outro que havia dado 1 talento. E aquele homem não multiplicou o talento, ele entregou 1 talento só para o seu Senhor. E ele é chamado de negligente. Mas aqueles que multiplicaram, queridos, talentos, eles receberam uma palavra poderosa: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vale a pena ser fiel, irmãos, vale a pena ser fiel. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, querido. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vamos ver somente a última parte aqui: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fidelidade vai trazer salvação sobre a tua vida. Fidelidade vai trazer salvação sobre a tua casa, irmãos. É uma promessa do Senhor, irmãos. Seja fiel até a morte, haja o que houver, passe por tribulação, passe por prova, passe por prisões, passe por perseguições, haja o que houver, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você está preparado para isso? É uma promessa. A coroa da vida, irmãos, a salvação é para aqueles que forem fiéis até o fim. Hebreus capítulo 10, verso 23, a palavra fala para nós ficarmos firmes e não perdermos a esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Essa promessa, querido, da coroa da vida, irmãos, não é uma promessa do pastor Samuel, não é uma promessa do Marquinho, não é uma promessa dos diáconos, não é uma promessa da igreja do Evangelho Quadrangular. Essa promessa, ela vem de Deus, é do trono de Deus, é palavra da boca de Deus para a tua vida, para o teu coração. Seja fiel, irmão. Seja fiel a Deus, haja o que houver. Ontem, querido, ouvi uma história, a pastora Paula contava, querido, de um missionário em um país comunista, um pastor em um país comunista. Esse pastor, ele pregando em um país comunista, ele começa a ganhar muitas almas. Escritor de muitos livros. Isso começa a incomodar, querido, soldados. Aí eles dizem assim: a gente precisa calar esse pastor, precisa tirar ele das ruas, vamos prender ele. Prenderam um pastor. Só que quem é fiel, irmãos, quem é fiel a Deus até preso continua sendo fiel. Quem é fiel a Deus, irmãos, não é fiel só de aparência. O pastor está dentro de uma prisão, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a escrever. Ele começa a escrever livro, ele começa a escrever dentro da prisão trechos da palavra de Deus e passar para outros presos. E o evangelho começa a ser pregado dentro da prisão e os presos começam a se converter. Aí os soldados falam: não, a gente precisa dar um jeito nesse pastor. Corta a mão dele. Cortaram as mãos do pastor.
Mas o pastor, querido, ele diz: eu preciso continuar sendo fiel, eu preciso continuar pregando. Ele aprendeu a escrever com os pés dentro da prisão. Ele ficou 20 anos preso. Eu fui olhar a história desse pastor. Ele ficou 20 anos preso. E ele começa a escrever com os pés. E prisioneiros, queridos, detentos, começam ainda a se converter. O comunismo, irmãos, olhando aquilo, fala: a gente precisa dar um jeito dele. Não dá. Cortaram os pés do pastor. Mas o pastor, ele continua sendo fiel. E ele começa agora a pregar, a falar. Ele fala para um detento, que passa a mensagem para outro detento, e vai passando para outro, e os detentos ainda continuam se convertendo. Os soldados comunistas dizem: não tem jeito, cortamos a mão, cortamos o pé, e agora? Corta a língua dele. Cortaram a língua do pastor. O pastor está sendo mutilado aos poucos, mas ele está sendo fiel a Deus, fiel até a morte. Ele está sendo fiel a Deus. O pastor com as línguas cortadas, não pode escrever, não pode falar. Mas o pastor, querido, somente com o olhar, quando ele olhava para os detentos, as lágrimas que corriam do olhar daquele pastor, a unção do Espírito Santo, irmãos, que saía de dentro dele, impactava os detentos. Os detentos começavam ali, querido, ter o coração quebrantado, começava a chorar, e os detentos se rendiam ao Senhor somente pelo olhar do pastor. Não tem jeito. Furem os olhos do pastor. Furaram os olhos do pastor. Esse pastor, ele morreu em 1972. 20 anos preso. Mas ele foi fiel até a morte. Diante das circunstâncias, diante das lutas, diante das provações, ele continuou sendo fiel a Deus. Olha aqui para mim, querido, que tem países, querido, perseguidos pelo comunismo. O que tem pastores, irmãos, que não podem pregar a palavra como eu estou pregando aqui. Mas o que eles queriam estar pregando com o microfone na mão, dentro de um templo, mas eles não podem, eles têm que pregar escondido. Missionários que têm que pregar, querido, escondido em porões, igrejas subterrâneas. E eles fariam de tudo, querido, para ter esse privilégio que nós temos, e muitas vezes nós não damos valor. O que tem de gente, irmãos, de pessoas em países perseguidos, que queria estar como você aqui hoje, sentado numa cadeira, um sol, fundo de teclado, um louvor maravilhoso, um telão, toda essa estrutura, carregando a tua Bíblia, a palavra de Deus, literalmente, irmãos. Mas eles não podem, em muitos países, eles têm apenas uma Bíblia, em outros países eles têm que fracionar a Bíblia, cada um pega uma página. E nós temos tudo isso e muitas vezes não valorizamos. Não somos fiéis a Deus. Temos tudo isso, irmãos. Talvez o que nós estamos precisando é apertar um pouco o carro. Não a igreja, irmãos. Talvez o carro precise ser apertado um pouco no Brasil para nós acordarmos, irmãos. Porque a pandemia não nos acordou. Achávamos que após a pandemia ia ter um despertar, mas não houve, não, irmãos. Valoriza aquilo que você tem hoje. Busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Valorize, seja fiel a Deus em todo o tempo, fiel até a morte, haja o que houver, porque a coroa da vida, ela está preparada, é uma realidade. Fidelidade também, irmãos, porque vale a pena ser fiel, porque fidelidade também vai trazer milagres na sua vida. Seja fiel no teu casamento,
Seja fiel aos teus filhos, seja fiel à tua família, seja fiel aos lugares que Deus tem te colocado. Seja fiel à tua igreja, a igreja a qual você serve, a igreja a qual você tem sido abençoado. Eu sou fiel, querido, à igreja quadrangular, porque foi aqui que a minha família aceitou Jesus. É aqui, querido, que a minha família tem sido abençoada. Seja fiel à tua igreja, irmãos. Seja fiel à tua igreja. Seja fiel à tua liderança. Eu sou fiel à minha liderança, ao pastor Mário, pastor Toninho. Sou fiel, querido, ao pastor Apolo, ao pastor Jefferson, pastor Carlos. Eu sou fiel à minha liderança. Seja fiel em tudo que Deus te chamar para realizar. Seja fiel no teu dízimo e na tua oferta, irmão. Seja fiel. Dízimo e oferta entregue no altar, é consagrado no altar, irmãos. Seja fiel, porque Deus é quem vai te abençoar. Seja fiel a Deus, vale a pena ser fiel. Fidelidade vai trazer milagres de Deus para a tua vida. A sua fidelidade vai trazer milagres de Deus para a sua vida. Coloca no texto que nós começamos, o versículo 2 Reis, capítulo 20, verso 3. Ah, Senhor, olha o que Ezequias está orando, que ele está falando: ah, Senhor, suplico-te. Lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom, ou andei diante de ti em fidelidade. Andei diante de ti em fidelidade. Ezequias, ele foi fiel a Deus em tudo que ele fazia. Tudo que Ezequias fazia, querido, era com fidelidade. E quando ele ora para Deus, ele diz: Senhor, eu tenho sido fiel. Ele não falou para Deus: Senhor, eu vou ser fiel e se o Senhor me abençoar. Ele falou: Deus, eu tenho sido fiel. Sabe o que aconteceu, querido? Deus operou um milagre na vida de Ezequias. Ele foi curado. Esther, ela foi fiel a Deus dentro do palácio, e o povo dela teve livramento. Seja fiel a Deus e a tua casa vai viver livramento, a tua casa vai viver milagre, a tua família será abençoada por causa da tua fidelidade. E eu termino aqui, queridos, em 1 Timóteo capítulo 11. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Vai se colocando de pé. 1 Timóteo capítulo 1, verso 11. Olha o que Paulo escreve a Timóteo: segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Próximo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou, que Paulo está falando, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Verso 13: a mim, que em outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verso 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo, querido, com outras palavras: em outro tempo eu persegui a igreja, em outro tempo eu era um homem mau, porque achava que isso era certo, fiz na minha ignorância, mas hoje eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Paulo, com outras palavras, ele está dizendo: por Cristo Jesus, aquele que me chamou para o ministério, eu sou fiel. Paulo está dizendo: eu sou fiel, eu sou fiel. Agora Paulo, ele diz: por que eu sou fiel? Para que eu sirva
de modelos para os outros? Por que fidelidade tem que fazer parte da nossa vida? Por que a fidelidade tem que fazer parte da nossa jornada, irmãos? Para que as pessoas vejam Jesus em nós. Agora olha essa frase, e eu termino com essa frase. Ser fiel nunca vai ser uma escolha fácil. Ser fiel nunca vai ser uma escolha fácil para você e para mim, mas sempre será a decisão certa. Ser fiel nunca será uma escolha fácil, mas sempre será uma decisão certa. Mas a fidelidade, ela traz milagres de Deus. A fidelidade trouxe milagre na vida de Esther, para o povo de Esther. A fidelidade trouxe milagre, a existência na vida do rei Ezequias. Amém? Quem precisa de um milagre nesta noite? Talvez você tenha enfrentado nesses dias, querido, uma enfermidade. Quem sabe o milagre que você precisa, querido, seja na tua vida financeira, o milagre no teu casamento. Talvez o milagre que você precisa não seja para você, seja para a tua casa, para a tua família, para um filho ou para uma filha. Seja em qual área você precise de um milagre. Hoje é noite de milagre. Ao som desta canção, você que precisa de um milagre hoje, você vai sair do teu lugar, você vai vir até aqui o altar, querido, e eu quero estar orando por você. Eu quero estar ministrando sobre a tua vida. O milagre, irmãos, ele tem que ser provocado. Eu falei aqui sexta-feira, querido, nós somos provocadores de milagre. O milagre, querido, é aquilo que você não pode atingir. O milagre é quando todas as portas se fecham. O milagre, querido, é quando o médico diz que não tem mais jeito. Mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ao som dessa canção, você que quer viver um milagre na tua vida, sai do seu lugar, toma um passo de fé, venha diante do altar, não tenha vergonha não, querido. Nada posso esconder, eu não sou nada sem ti. Venha adorando, você que precisa de um milagre, você que quer viver um milagre na sua vida, na saúde, seja em qual área for. Quando sondas o meu coração e tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida numa só verdade. E quando me olhas, nada posso ocultar. Aleluia. Os pastores, pastoras, ajuda a orar pelos irmãos, pelas irmãs que aqui estão. Nós vamos orar por milagres agora. Deus vai operar milagres aqui. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, nós oramos, meu Deus, por milagres. Nós oramos por milagres. Senhor, nós cremos, ó Pai querido. Toca, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas agora. Toca, meu Deus, com teu poder e grande glória. Toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés. Oh, Senhor, seja por milagre, meu Deus, deste homem, desta mulher, meu Deus, que tem buscado nesta noite. Meu Deus, seja um milagre, meu Deus, para a saúde, para o corpo físico. Seja um milagre, meu Deus, Senhor, para a família. Oh, meu Deus, eu queria que nós em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece, meu Deus, o coração do homem. O Senhor conhece, meu Deus, o coração desta mulher, ó Pai. Meu Deus, nós oramos por milagre nesta noite. Meu Deus, nós queremos em milagre nesta noite. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Opera, Senhor, opera, Pai. Opera milagre, realiza milagre nesta noite.
mais além de tudo eu posso imaginar. Sim, Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim e te dado a paz, que os teus olhos sobre mim e te dado a paz, que os teus olhos sobre mim e te dado a paz. Você que está aqui na frente, coloque as mãos sobre a tua cabeça agora. Diga assim: em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse do meu milagre. Diga: nesses 40 dias, eu creio que em nome de Jesus, o meu Deus, aquele que é fiel, aquele que é imutável, Ele vai operar grandes milagres na minha vida, na minha casa e na vida da minha família. Amém? Você toma posse do milagre nessa noite. O nosso Deus ainda é o mesmo. É o Deus que operou milagre na vida de Esther e do povo dela. É o Deus que operou milagre na vida do rei Ezequias. É o Deus que cura. É o Deus que restaura. É o Deus que foi pregado nesta noite. É o Deus que você está servindo. É a palavra dele. É Ele quem vai te curar. É Ele quem vai te abençoar. É Ele quem vai libertar. É Ele quem vai operar o milagre na tua vida, em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar, aplaudindo ao Senhor. Aplauda ao Senhor, glorifica a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Feche os teus olhos. Obrigado, Deus, por esta noite. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo desta unção e debaixo do poder desta palavra. Coloque a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e tudo sempre. Joga a sua mão para o alto assim comigo, ó. Paz seja convosco. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um ótimo retorno para o teu lar, uma semana abençoada, uma semana de milagres, e até quarta-feira em nome de Jesus. Deus te abençoe.